Mas afinal, o que é chemsex? Quais são as substâncias mais utilizadas no sexo? Por que é tão frequente em homens que se relacionam sexualmente com homens? Quais os riscos da prática? Tem cura? Isso e muito mais no episódio de hoje. Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pod Gay. Para início de conversa, o Pod Gay está oficialmente iniciando a sua segunda temporada. Shocking! Lucas, como é que você tá com isso? Não, para vocês que estão ouvindo, é praticamente a mesma coisa, só que não é, vocês vão perceber, porque assim, a gente internamente se organiza de 10 em 10 episódios, os temas que vocês gostam, a reelaboração de tudo. Então, assim, gente, o pagamento das pessoas por trás. Então, quer dizer, é toda uma elaboração. E aí a gente vai pegando o que vocês vão dando pra gente de sugestão. Então, eu estou um pouco emocionado, porque assim, o podcast chegou mais longe do que eu imaginava, não? Guri, pois é, olha só, nós descobrimos que os nossos 10 episódios da primeira temporada já alcançaram quase 35 mil reproduções em todas as plataformas de stream e que nós já temos quase 4.500 ouvintes semanais. Ou seja, para um projeto que nós começamos do nada e simplesmente veio de vozes da nossa cabeça, alcançar uma repercussão tão grande, né, Lucas? Gente, eu tô muito feliz. Não, e assim, a gente não esperava, assim, de verdade, a gente não tinha, eu não tinha tanto, eu achava que era uma coisa que dava certo, mas eu não tinha tanta expectativa, assim, não por não acreditar, mas realmente por não criar, simplesmente não criar. Eu acreditava muito no projeto, mas realmente vocês foram demais com a gente, e a gente agradece muito a cada um que ouve e compartilha. Obrigado de coração, é muito importante. Sim, por isso que, ó, já começa compartilhando esse episódio com teu amigo, porque você vai compartilhar a hora ou outra e começa já agora que é pra tu não esquecer no final, porque olha só, chemsex é uma pauta da comunidade gay, não adianta. E eu fiquei chocado, Lucas, de descobrir que muita gente não sabe o que é chemsex. Por isso que eu acho que a gente vai começar por aí. É porque em inglês, né? Inglês realmente a galera não sabe. Mas Será? eu acho, mas é que tá. Eu acho que as pessoas podem não saber a definição, mas ainda mais quem vive, que é maior de idade e tá no mundo LGBT, principalmente entre homens gays, percebe a prática. Talvez não saiba a definição, mas perceba. Eu acho que as pessoas vão reconhecendo aqui. Verdade. Mas, afinal, o que é a prática? O que é o chemsex? Gente, chem vem do inglês que significa químico. Então, o chemsex, o que é? Nada mais é do que a prática do sexo sob efeito de substâncias em geral. O que é um ponto para a gente pensar, porque eu notei que há uma discordância entre muitos estudiosos sobre o que define o chemsex para começo de conversa. Porque para algumas pessoas, né, há uma definição de que alguns tipos de drogas específicos compõem o chemsex. Não é um consenso, mas acho que para título de informação geral, neste episódio, definiremos o chemsex assim. Eu acho que eu já defini, né? Então não vou repetir. Volta o episódio, a louca. Mas, ó. Sem educação, voltou arrogante. Ai, é meu jeitinho de ser. É, Mentira. sim. Não, vou repetir então. Pronto. É a prática do sexo sob efeito de substâncias. O que é um negócio pra gente olhar, porque se você tá no meio de uma festa, curtindo com alguém, usou algo, ficou loucão e de repente acabou transando, isso não é chemsex, gente. O chemsex ele é definido por marcar uma festa, marcar um encontro para usar drogas, para ter relações sexuais. Então é uma festa, é um encontro marcado para isso, onde as pessoas usam substâncias para transar, ok? Isso é importantíssimo porque fala muito e é um tema recorrente entre os meus pacientes, Lucas.
Isso como que é pra ti na clínica? É engraçado que para mim não tem uma demanda tão grande, mas sim, existe muito. Porém, Joana, acabou de me surgir aqui, talvez tenha surgido nas pessoas que estão ouvindo aqui a gente agora, que na verdade não estão ouvindo, estão ouvindo no futuro. Será que a gente pode considerar substância o álcool também? Porque será que a gente vai considerar aqui o álcool? Porque já muda muita coisa, porque já muda muita coisa, e o lacre vai ser outro. Sou total, total. Eu fico pensando o seguinte, olha só. Primeiro, antes de mais nada, né? Agora que já definimos o que é sexo, vamos pra lá. Acho que é importante a gente olhar um pouquinho para entender como que substâncias em geral afetam o organismo e o sexo, né? Porque olha só, a maior parte das substâncias que nós conhecemos, e falaremos delas daqui a pouco, elas estimulam o sistema nervoso central, o que tem como uma função básica de ou elas potencializam funções básicas e orgânicas do corpo, ou elas têm a função de deprimir funções básicas. Então, a maior parte das drogas, elas afetam, eu não vou usar o termo droga aqui, que é pejorativo, né? Substâncias, tá? A maior parte das substâncias, elas têm esse poder, ou elas potencializam ou elas deprimem funções que já acontecem normalmente no nosso organismo. Isso é importante dizer porque muita gente acha que as drogas, na verdade, elas criam algo além. Não, elas só potencializam algo que já existe na nossa química cerebral. E, pensando nisso, é importante falarmos sobre as drogas, né? Droga. E, pensando nisso, é importante falarmos sobre quais são as substâncias mais utilizadas e que a gente encontra dentro da comunidade. Em primeiro lugar, uma das que mais apareceram nas pesquisas são os poppers. E se você não conhece popper, sabe naqueles vídeos pornôs onde tem alguém sempre cheirando alguma coisinha assim num vidrinho pequenininho? Então, poppers. Esse Poppers vive me perguntando sobre isso, porque realmente porque é engraçado, aqui no Brasil, e só para deixar claro, não é legalizado, mas é encontrado muito facilmente na Europa e Estados Unidos, principalmente. Né? Pode continuar, Diana, desculpa a interrupção. O popper ele é bastante utilizado porque, além de intensificar o prazer sexual, ele é um ótimo relaxante. Então imagina, né? Pessoas que estão na hora do sexo utilizam substâncias para o quê? Potencializar ou deprimir funções. Lembra que eu disse isso? Então, nesse caso aqui, ela tem um papel de potencializar. Uma outra substância que também é muito utilizada é o GHB, que também não é legalizado e não é muito comum de encontrar no Brasil, e é uma substância que funciona como depressora e costuma trazer sentimentos de paz, euforia e alívio da ansiedade. Uma outra substância utilizada é o MDMA, que é o tal do êxtase. Muito estimulante, é conhecida também como bala, normalmente aqui no Brasil, e traz sensações de euforia e prazer. Para além disso, vão várias outras substâncias, como o álcool, a própria cocaína, que é bastante utilizado e aparece aí nos aplicativos como raiozinho, a gente sabe o tempo todo, por ser estimulante, e a própria maconha, que tem um efeito depressor e costuma trazer sensações de relaxamento, diminuição da ansiedade, prolongação do orgasmo e aumentar tempo de penetração. Acho importante falarmos sobre as substâncias, porque eu acredito, Lucas, e quem sabe a gente deva trazer em algum episódio só sobre substâncias, mas eu acredito que qualquer tipo de substância em geral tem um poder educativo muito forte, sabe? Tanto que muitas das substâncias são utilizadas em tratamentos psicoterapêuticos ao redor do mundo e fazem parte de rituais e celebrações históricas de muitas civilizações há muito tempo. Por outro lado, parece que a prática elas têm ganhado um caráter de epidemia. Muitos estudiosos tratam o chemsex dentro da comunidade LGBT como uma epidemia, porque deixou de ser um fenômeno e uma prática apenas para uso de diversão, apenas como entretenimento, e se tornou e se torna uma dependência. Muitas pessoas, muitos homens
não conseguem ter uma relação sexual mais sem que seja sob efeito de alguma substância, seja ela qual for. E isso é parte do nosso problema. E é muito importante lembrar isso que você falou no início. As drogas, as substâncias, elas não criam nada. Elas potencializam ou elas diminuem a atividade, reprimem no nosso corpo, mas elas não criam. Então, não é à toa que a gente usa essas substâncias para a gente, por exemplo, e aí a gente vai entrar aqui, por que que homens que fazem sexo com homens usam tanto dessa prática, porque assim, se essas substâncias elas conseguem abrir portas ou acalmar sensações, imagina na cabeça de uma pessoa que é gay, uma pessoa que é bi, uma pessoa que é trans. É o que a gente mais, entre aspas, precisa acalmar nossa mente. E qual que é o método mais fácil, e até mesmo de fácil acesso, né? E se a gente quer ter sexo, se que é uma coisa do nosso biológico, a gente obviamente vai optar por soluções mais fáceis. Só que perceba que, um insight que eu tive quando você estava falando, nós seres humanos, eu não vou falar só dos gays, não. Nós seres, eu vou passar esse pano, ó. Nós seres humanos, nós estamos cada vez mais precisando de estímulos externos para a gente conseguir lidar com questões internas. Porque não é só o uso de drogas lícitas ou ilícitas, mas também a pornografia, mas também o uso de redes sociais, isso tudo também mexe com questões externas, isso tudo cria dependência, porque a pornografia, ela também mexe com a dopamina, ela mexe com a ocitocina, tipo, de uma maneira muito grande, mexe com o nosso cérebro de uma maneira muito excessiva. E a gente não consegue depois ter sexo sem a pornografia, ou não conseguimos ter sexo sem o uso de substâncias. Então, assim, por que cada vez mais a gente está precisando disso? E por que nós gays, principalmente, temos isso na nossa cultura tão forte? Por que que essa é uma prática tão forte, né? E o que que me passa na cabeça? Isso justamente que eu tinha falado agora há pouco. A gente é tanta coisa que passa na nossa cabeça, e como que a gente lida com tudo isso? Como que a gente supre os nossos desejos? Como que a gente vai se sentir livre, né? E aí a gente recorre para métodos que são muito mais fáceis, muito. E eu falo fácil, tanto no sentido de ter essa reação tomando um comprimido, e aí você consegue se libertar, que você demoraria talvez um tempo de meses e anos na terapia, ou também de fácil conseguir, né? Às vezes tem algumas que são baratas, né, etc. Mas aí também tem o rolê, né? Elas são baratas, mas a verdinha que se compra no Brasil não é a mesma usada ali nos Estados Unidos, nos lugares que são legalizados. E aí, e aí tem uma questão também que é muito forte. Isso prejudica muito a nossa saúde em várias questões. Agora eu tô falando da questão mais óbvia, né? Porque, enfim. Então, por isso que é tão importante a gente falar disso para homens gays, porque além de tudo, a gente ainda tem essa questão específica. Foi bom tu ter trazido isso, Lucas, porque esse foi o próximo tópico do nosso episódio, de pensar do porquê que é tão frequente dentro da nossa comunidade. Uma pesquisa no Canadá apontou que 1 a cada 4 homens que fizeram consulta para PrEP, para iniciar o tratamento com PrEP, relataram práticas de chemsex no último ano. Ou seja, nós estamos falando de 25% dos homens. E a falta de pesquisa sobre isso no Brasil mostra do como o problema é negligenciado, mas as pesquisas que nós temos em outros países, em outras partes do mundo, falam do como é um problema de saúde pública. E falasse tudo agora, trazendo sobre o nosso histórico, porque nós já falamos em vários episódios aqui. O nosso episódio anterior sobre a primeira vez de um gay, sobre você é ativo, passivo ou versátil, em vários outros, de como a prática sexual, de como pessoas LGBT+, lidam com uma ansiedade crônica em suas vidas que afetam o sexo. Nós não conseguimos relaxar porque passamos o tempo inteiro ativados em pura ansiedade causado por preconceito, seja ele externo ou seja ele internalizado. Então, não tem como, né, gente? Às vezes, a própria relação sexual já é a própria prática do sexo entre homens gays, entre homens que se relacionam com homens em geral, é
é motivo de angústia, né? Quantos de nós às vezes vai para um aplicativo, vai para um date de pegação se sentindo péssimo, achando que tá fazendo algo de errado, se escondendo, com culpa. A culpa, né? A famosa culpa, a depressão pós-sexo, que chamam também. E é muito interessante porque, de fato, existe um. Nossa, é tão forte. Isso é uma questão tão forte. Isso aparece tão. Essa questão de culpa, essa ansiedade sexual. É meu trabalho, né, praticamente. Então, assim, e uma das maneiras de lidar com esse problema é justamente o uso de substâncias que vão te relaxar. Então, por quê? E aí eu vejo muito moralismo dentro da comunidade, meu Deus. E aí eu fico, cara, você já passou por isso, você passa por isso. Começa a olhar com outro olhar. Não é porque as pessoas são promíscuas porque são por opção. Não. Vamos tirar um pouco do olhar e da moralidade. Eu falo para você que está ouvindo esse episódio, tira um pouco dessa vestimenta do preconceito e tenta olhar a situação mais racional, porque a gente passa por tantas dificuldades, são tantas etapas na nossa vida que a gente tem que ir se ajustando, racionalizando e tudo mais. Só que nem todo mundo consegue fazer isso bem, porque a gente tem ainda outras questões da vida para se preocupar. E tudo leva um tempo. Então, assim, para a gente lidar com todas essas questões, ainda mais uma questão sexual, muitas vezes as pessoas recorrem para esses recursos, né? É o ideal? Óbvio que não, né? A gente está entendendo que não, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Porém, entenda o porquê que isso está acontecendo, sabe? Não é porque a comunidade não quer nada com nada. Não, gente, muito pelo contrário. Isso é uma tentativa, e eu vejo isso como uma tentativa gritante, Jonah, das pessoas tentarem resolver um problema. E é muito triste não ter nenhuma pesquisa sobre isso no Brasil, porque é um problema tão grande, é uma comunidade que está gritando por educação, por acolhimento, e que não está conseguindo sequer uma pesquisa, um olhar mais aprofundado, né, sobre esse tema. Então, poxa, gente, vamos encarar. E você que tem essa prática, você que costuma. E aí tem uma outro ponto, é que eu te perguntei sobre o álcool, se a gente considerar o álcool aqui, porque tem muitas pessoas que praticam isso com o álcool, achando que tá tudo bem, porque o álcool é socialmente aceito. Então elas nem passa na cabeça delas que elas estão fazendo essa prática do chemsex. E, galera, querendo ou não, é a mesma coisa você, psicologicamente falando, você precisar de uma substância que altera para você ter relações sexuais. Então, assim, vamos olhar por um lado mais racional, entenda o que você está fazendo. Existem outros recursos que a gente vai falar aqui, que você pode ir diminuindo. Não é para você também parar o sexo totalmente, isso significa que o sexo vai ser ruim se você não tiver substâncias, não. Tudo é uma questão de paciência. Então, assim, peço a todos os lados que se organizem e se acalmem, porque a gente precisa se compreender Total, melhor. total. Eu fico até curioso, Lucas, para saber um pouquinho de como já foi a tua experiência ao longo da vida como homem gay lidando com chemsex. O Lucas tá ficando vermelho, gente. Eu nunca. Gente, é porque minha luz é vermelha, então eu falo que eu fico vermelho. E porque quando eu vou falando. E porque quando eu vou falando, gente, é porque assim, eu não respiro direito. Então chega uma hora que eu realmente não respiro. E eu não sei se você já reparou que eu faço umas respiradas assim do Aham, nada. faz. Mas eu também reparo que apesar da tua luz vermelha, tu vai ficando mais vermelho com o tempo. E tá ficando agora de novo, olha só. Agora o que eu tô falando, a minha cara tá até ardendo. Enfim, para ser sincero, eu sempre tive muito medo de perder. E isso é uma questão que eu sempre falo para as pessoas. Eu enfrento um problema com ansiedade muito grande, que hoje é controlado, mas por muito tempo não foi. E o uso de substâncias para mim sempre foi uma questão de, tipo, eu não tenho coragem de usar porque eu tenho medo de perder o meu controle. Sabe quando eu uso, tipo, eu vou usar sei lá, tipo, uma bala que é, tipo, comum no meio universitário, e aí eu fico, cara, mas e se der uma bad? E se der alguma coisa? Como é que eu vou parar? Entendeu? E até álcool,
chega um ponto que eu não consigo ficar muito bêbado, porque chega um ponto que meu corpo fala, tipo assim, para, porque senão você vai começar a passar mal. Enfim, é uma questão de controle. Isso é algo que eu não resolvi, mas ao mesmo tempo eu acho que é benéfico, sabe? Por exemplo, eu não passo do ponto na hora de beber, sabe? Mas e você, senhora? Nossa, são dois universos bem diferentes aqui, tá, Lucas? Porque Um da igreja e outro do inferno. é, dá pra gente dá pra colocar isso, assim. Eu te confesso que já foi uma prática muito forte pra mim, muito forte mesmo. Não com várias substâncias, tinha uma substância específica que eu utilizava e era bem louco do como a prática do chemsex trazia ganhos secundários pra prática. Esse é o pior, porque esse é o que mantém as pessoas, né? E esse, cara, eu vou te contar que foi talvez o maior karma da história, assim, porque eu nunca recebi elogios no sexo sóbrio como eu recebi sob efeito alterado de substâncias, sabe? Todas as melhores transas que eu lembro na minha memória, assim, ou a maioria delas, pelo menos, foram sob o efeito de alguma substância. Todas as vezes que eu escutei, sei lá, feedbacks positivos a respeito da minha performance sexual, todas eu estava sob efeito de alguma substância. E aí vira um troço muito louco, né? Porque nós já falamos e temos um episódio inteiro aqui para falar sobre baixa autoestima, de como isso é uma questão dentro da comunidade. E falamos, acho que no último episódio, sobre o como o sexo aparece como um reforço da autoestima. Então, eu lembro de, pra mim, eu lembro muito, muito, muito vivo na minha mente o momento onde eu tive um clique de perceber que transar sob um efeito de substância me fazia ter uma melhor performance e fazia com que eu tivesse uma gratificação, um reconhecimento maior por parte dos caras com quem eu transava. Porque às vezes não é consciente, né? A gente não faz isso consciente, né? Não faz isso consciente. E antes acontecia de, sei lá, transar com um cara e tipo, nunca mais aparecer, sair, a gente não se vê de novo. E depois, quando eu tinha feito sob estado alterado, eu recebia mensagens desesperadas, os caras querendo sair de novo, que tinham adorado, que tinha sido incrível, que tinha sido maravilhoso. Mesmo muitas vezes eles nem utilizando. Às vezes só eu tava utilizando. Que é muito doido falar disso, né, gente? Porque, tipo, nós somos psicólogos, né, Lucas? Trazer esse assunto pra cá, eu acho que imagino deva chocar. Deve ter certamente alguém deve estar chocado com essa informação. E, e eu trago isso de uma forma muito aberta, assim, e muito madura também, porque é isso, todos nós temos as nossas dificuldades e limitações. E pra mim, durante muito tempo, essa foi uma, porque a ansiedade sempre foi uma questão. E eu lembro de, tipo, ir começar a transar, por exemplo, super angustiado de se eu ia ter uma ereção, de se eu ia conseguir segurar e não ia, sabe, ter uma ejaculação precoce. E o chemsex apareceu nesse buraco, virando pra minha ansiedade e falando, olha só, cala boquitos, e me fazia simplesmente relaxar, tipo, e não pensar sobre. E no momento em que eu conseguia simplesmente me desligar e relaxar, o sexo fluía, era super gostoso e maravilhoso. Assim, esse sentimento que você tinha de medo de não conseguir ter ereção, de não conseguir relaxar, na verdade, é a tradução física da homofobia, da luta que a gente teve a vida inteira. Então, tipo assim, é a homofobia em forma de sintoma, digamos assim. Então, por que que a gente tem que utilizar tem, né, entre aspas, viu, gente? Utilizar as substâncias. Por que que muita gente utiliza substâncias, exatamente? Porque é difícil lidar com a homofobia internalizada. É difícil que a gente internalizou, perdão. Porque é difícil lidar com a homofobia que a gente internalizou a vida inteira, com que a gente lida. Então é por isso que as pessoas optam por isso, né? Mas, Joana, olha para trás que a Polícia Federal tá ali agora, vai te prender por tráfico de.
Ai, meu Deus. Eu não sei nem explicar. Gente, deixa eu compartilhar uma coisa pra vocês, assim, ó. Eu descobri que a minha mãe estava ouvindo o podcast e ela é muito sagaz, porque ela percebeu que pelo título tem alguns episódios que ela não pode ouvir. E acho que esse vai ser um desses. Ainda Será que ela bem. vai entender? Explica pra ela que termo é esse, hein? Vou falar, mãe, não, apenas não. Ela sabe que não é um podcast pra mulheres de meia idade, é um podcast pra gays, então, por conta e risco. E muito menos para mães de quem está participando do podcast. Exatamente, para com isso. Mas enfim, isso é uma outra história. O ponto, Lucas, é que eu lembro disso ter sido uma questão importante pra mim e eu fiquei chocado de perceber como isso era uma questão dentro da comunidade, porque vira um ciclo, né? Eu percebi que na minha época onde eu mais praticava chemsex, eu procurava por pessoas que também transavam assim pra poder sair. Ou seja, a minha vida sexual começava a se limitar a isso e virou uma dependência. Mas aí veio a É porque você se pandemia. relaciona com pessoas que fazem isso também, né? Vira um ciclo, é muito Sim, fácil. sim, tipo, e daí vira uma exclusão, né? Parece, pessoas que transam sóbria, parece careta. Não tem a mesma desenvoltura, não tem a mesma resistência no sexo. Às vezes são pessoas ansiosas que ficam travadas na hora H, porque quando você tá sob o efeito de algo, você relaxa, às vezes sai até de si. E acho, acho legal trazer essa minha experiência pra cá pra gente aprender a desmistificar um pouco o assunto. Porque eu tenho certeza que é tabu pra muita gente e ainda falaremos mais sobre, mas acho legal que as pessoas acompanhem e tenham um pouco dessa experiência também, né? Desse outro ponto de vista, de alguém que já praticou e também não tá falando da boca pra fora. Felizmente, isso não é mais uma questão. Hoje em dia. Não. E felizmente isso não é uma questão, mas eu queria compartilhar esse relato bem pessoal aqui, abrindo as portas do meu armário para vocês. E porque eu acho que enriquece a discussão. Pode falar, Lucas. É... é que a gente às vezes tem um delay de internet, que às vezes a gente se atropela aqui, mas tudo bem, a gente se odeia, mas a gente se ama também. Mas é legal e eu agradeço muito de fato você ter compartilhado, porque tem muitas pessoas que de fato elas não conseguem se reconhecer, e esse é o maior problema, elas não reconhecem para procurar ajuda. Ou elas têm tipo muita vergonha e por isso não pedem ajuda porque elas não querem admitir para si mesmas, para si mesma. E é muito interessante você abrir isso. E também para você não se diagnosticar desse ciclo, para você prestar atenção. Porque não é porque isso aconteceu uma vez que você tem um problema com essa questão. Tem que ser algo recorrente na sua vida. Porque as pessoas, elas ouvem e elas mandam mensagem pra gente. Eu acho que eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Mas nem sempre tem, nem sempre tem. Então, assim, gente, calma, hipocondria, não. Diga não à hipocondria, tem essa campanha. Então, mas vai olhar ali meu armário de remédio. Tô brincando, gente, não sou não. Mas eu era muito antigamente. E, e assim, é muito importante, de fato, as pessoas se reconhecerem, sabe? Nesse papel, tipo assim, ok, pode ser que eu esteja refém disso, porque não é algo tão distante assim, do tanto que a gente acha que é. E porque a gente acha que é sempre. Porque assim, eu não sei você, mas por mais que eu saiba disso, de todas as questões, de como é o chemsex, quando você fala, a primeira imagem que vem assim, em milésimos de segundos, é sempre algo muito longe de mim, assim, numa balada bem fetichista, da galera assim usando. Só que não é, gente. Pode ser tipo uma coisa assim, em casa, sabe? Pode ser em casa, no seu quarto. Total. Sim. Pode ser com mozão, tipo. Sabe? Não precisa nem você estar solteiro e tá tendo encontros no aplicativo, gente. Esse é o problema. E principalmente por causa do álcool, porque o álcool é legalizado. E, gente, tem tanta gente que tem problema com álcool e não sabe.
não sabe. Nossa, Então, gente, sim. Sim. Acho que a gente tem que falar um episódio só sobre substâncias em geral, Lucas, que não vai ser esse. Anitta, patrocina que a gente não fala nada. Ai, meu Deus, eu vou parar por aqui, que senão a gente vai terminar o episódio só falando besteira. Ó, vamos seguir. Quais são os riscos da prática, Lucas? A gente precisa falar disso. Existem os riscos óbvios de ataque ao corpo e dependência, mas eu queria trazer alguns pontos a mais. Primeiro é pensar que a prática do chemsex nos deixa expostos a situações gerais de risco, que incluem overdose, acontece, dependência, tanto química da substância quanto da experiência, ou seja, só vou transar com substância, Porque seu corpo não consegue mesmo, né? Tipo, depois. e não consegue. E claro, nós já falamos aqui de um episódio, acho que talvez no segundo episódio, sobre como o uso de substâncias inibe as ações do córtex pré-frontal, que é a parte mais complexa do nosso cérebro, gente. E fazem com que a nossa tomada de decisões, Não exista. Questionável é uma boa palavra, é um bom termo. né, questionável. A gente ficamos mais soltinhos, assim, do que normalmente Se é que ficaríamos. sobra alguma coisa para classificar como questionável, né? Porque a gente toma decisões e não é à toa, e na verdade esse é o ponto de tudo, né? É a baixa atividade do córtex pré-frontal, ou seja, a gente não consegue ter o senso de julgamento, toda aquela vergonha, todo aquele sabe aquele, não vou fazer porque eu Isso. tenho medo, por causa da minha. Aquela Não, que você perde. tensão, vai tudo embora. E aí Fica que. só a experiência do corpo. Exatamente. Esse é o ponto, né? E nessas horas, o que é que acontece? Um, a gente pode esquecer de uso de preservativo. Dois, festas de chemsex que existem, festas de chemsex, às vezes duram finais de semana, gente. Por isso que, ó, não é só overdose, só dependência, mas também sobre o como isso afeta todo o nosso planejamento de cuidados com métodos preservativos. Então, vai muito além da dependência. É, e fora que as pessoas se colocam em locais, eu falo locais físicos mesmos, que elas não conhecem, às vezes vão de um lugar para o outro, né, porque estão naquela vibe, também vão, aceitam posições e práticas sexuais que normalmente elas não aceitariam, que podem machucar o corpo, entendeu? E param de usar lubrificante, etc. Gente, é uma série de erros que é tipo um efeito dominó. Sabe um efeito dominó? É basicamente isso. O dominó vai caindo, caindo cada uma das barreiras de proteção psicológicas e físicas que vão caindo juntos, sabe? Sim, porque a- o uso de substâncias não só inibe as atividades internas de julgamento, etc., como também promove uma certa anestesia e dormência no corpo de uma forma geral. Então, nós ficamos muito mais resistentes à dor, ficamos muito mais suscetíveis às experiências de violência, inclusive. O uso de substância é um precedente que pode causar situações de abuso sexual até, né? Então, para muitas pessoas que misturam substâncias, às vezes você vai numa festa, tá bebendo, daí alguém chega lá e te oferece algo. Ou seja, pode potencializar o uso de substância. Se você já utiliza algum tipo de medicamento contínuo, medicamentos psiquiátricos, interfere mais ainda. Então, percebam que é um conjunto de fatores que geram um problema grande para a saúde da pessoa. E quando eu falo de saúde num aspecto complexo aqui, né? Físico, psicológico, mental, emocional e etc. Aí é complicado, porque acho que é muito individual. Sabe por quê? Porque existem. Não, mas eu não sei. Sabe por quê? É a mesma coisa de dependentes químicos.
quando elas associam alguma coisa a uma prática, aquilo vira sempre um, como que fala? Às vezes a pessoa consegue superar, mas nem sempre vai ser a mesma coisa o uso. Ela vai ter sempre que ignorar essa parte, entendeu? Ela vai ter sempre que ignorar o uso de substâncias, ambientes específicos, que aliás é uma das dicas que a gente pode dar. Então, eu acho que vai muito além, tipo, e por isso que eu falo depende das pessoas, porque vai muito além da prática em si, mas é do nível do uso de substância em si, entendeu? Porque, por exemplo, a gente pode ligar o uso da droga com o sexo, o cérebro da pessoa já associa um ao outro, entendeu? Então, nem sempre a pessoa vai conseguir ter uma relação sexual bem, entendeu? Tipo, porque aquilo sempre vai remeter ao uso de substância. Ou a pessoa sempre vai ter que evitar esse tipo de ambiente. Então, assim, não sei se diria que existe uma cura. Eu acho que existe a mesma coisa que a gente pode falar de pessoas que são dependentes alcoólatras ou de substâncias ilícitas, sabe? Acho que a pessoa pode conseguir é, ficar longe desses ambientes e conseguir manter um tratamento, mas é algo crônico que pode aparecer no futuro de dela estar num momento ali, se ter o deslize e não conseguir é, evitar mais, sabe? Então é muito complexo, é muito relativo, não sei. Eu gostei da tua resposta, Lucas. É difícil realmente dizer que existe cura? Existe. Agora, como cada pessoa vai responder ao tratamento, daí é algo bem individual mesmo. Primeiro porque a gente tem que lembrar que o chemsex não é uma prática individual, ela é coletiva. Ela aparece dentro da nossa comunidade e ela é reforçada de inúmeras formas. O uso de substância, ele é estimulado dentro da comunidade LGBT. Nós com frequência nos reunimos em festas, em baladas, em bares, onde já tem bebida rolando, onde com a bebida rolando ficamos muito mais suscetíveis a aceitar ou experimentar e, enfim, provar outras substâncias, o que só vai aumentando e ampliando a questão, né? Mas, como qualquer outro hábito na vida, não dá para tirarmos o chemsex sem poder colocar algo no lugar, gente. Não adianta você simplesmente decidir que agora você vai parar de usar droga e pronto. Não. Você precisa que, uma vez que isso feito, ter outras práticas que funcionem como recursos que vão te ajudar a manter isso. Então, além do uso de substância, de que formas tu consegue manter, diminuir o estresse, a ansiedade e proporcionar sensações de prazer na tua vida no dia a dia, por exemplo? Sabe, tipo, porque são esses recursos que vão te ajudar também, além de um processo terapêutico, além de um acompanhamento psiquiátrico e talvez até medicamentoso, muitas vezes, para te estruturar e te ajudar a se recursar e conseguir a lidar com isso no dia a dia. Porque o problema não está em, percebam, o problema não está em ter relações sexuais sob o efeito de substâncias. O problema está em fazer disso uma prática, onde sempre as experiências sexuais acontecem dessa forma. Porque, como a gente acabou de descrever, isso gera um impacto que vai progredindo e vai contaminando outras relações da vida da pessoa. E até trouxe os meus exemplos aqui de coisas que aconteceram comigo também, né, para mostrar de como isso pode impactar. Mas ó, a gente falamos pra caramba, e eu fico me perguntando se agora é momento do segue, Lucas. Eu acho que tá na hora. Faz tempo que a gente não faz um segue, hein? Um seguezinho. Tá, né? Um seguezinho. Então tá. Vamos do segue. E ó, primeira pergunta aqui. Ai, Lucas, gente, só conversa por chamada de vídeo, Lucas, pessoalmente eu sou muito pior.
Medo. Aham, eu sou aquele tipo de amigo que vai te deixar roxo o tempo todo, sou eu. Nunca vou encontrar o Jonah. Nunca vou encontrar. Vai, eu vou te caçar no inferno. Olha só, primeira pergunta. Qual o real barato que dá no chemsex? Eu vou me dar o luxo de responder porque é o meu lugar de fala. Esse é o local de fala. É o meu lugar de fala. E vou dizer que, mas na verdade a resposta nós já demos no episódio, que é basicamente permitir que você possa relaxar, gente, e desligar todas as piras internas que te dizem que você não é bonito, que você não é gostoso, que a outra pessoa não tá curtindo, e literalmente taca o foda-se pra tudo isso e fala, ok, estou aqui, vamos relaxar. Então, o tal barato do chemsex é isso, é desligar todas essas pressões e cobranças internas e te deixar entregue na experiência do que está acontecendo ali, que às vezes pode ser muito boa e às vezes, muitas vezes, pode ser desastrosa. Mas o real barato é esse. Só a carinha que você fez no final. Onde fica a linha entre a diversão e doença? A linha é muito tênue. Acho que eu vou dizer. É muito complicado você entender quando é diversão e quando é doença. Mas aí é que tá. Eu acho que a diversão, nesse caso em específico, ela ainda assim não é tão saudável. Já não é tão saudável, sabe? Porque você não conseguir ter contato com você mesmo, disso se tornar uma prática em que vai acontecendo não só uma vez ou duas, já é algo que já sinaliza alguma coisa. Agora, se você tem isso em todas as relações, se você não consegue ter um desenvolvimento sexual, ou eu falo desenvolvimento sexual com outras pessoas, ou até mesmo sozinho, sem nenhum tipo de substância, aí a gente já começa a pensar em uma doença, né? É muito de como o seu corpo ele está reagindo e o seu psicológico, o seu emocional, às situações em que você não está com o uso sobre efeito de substâncias e na situação em si. Então, acho que a gente repara mais quando você não está com o efeito daquela substância do que quando você está. Acho que é aí que a gente consegue identificar. Mas, no geral, nesse caso, eu acho que a diversão já apresenta um sinalzinho de que alguma coisa não vai bem. Sabe quando você faz isso mais de duas vezes? Eu acho que pra mim, Lucas, o grande ponto é quando eu percebo que deixa de ser uma diversão e vira uma exigência. Eu preciso. Quando você chegar num momento onde você achar que você precisa fazer isso, é porque daí já passou da linha da diversão e começa a se tornar um problema. Porque às vezes o que acontece, tipo, você tá lá, pode acontecer de rolar, pode ser que não role e tá tudo bem. Agora, quando você começa a criar a expectativa de que já vai acontecer e você começa a modificar os seus outros hábitos para isso, por exemplo, ir no Grindr procurar caras que só façam chemsex, aí a gente já começa a ter um problema real, né? Talvez esse seja o grande ponto. Ou fazer planos em É, cima disso, né? Do tipo, acho que não vai ter nenhuma. aham. Nossa, eu ia falar que nem um tio, eu acho que não tem nenhuma substância, eu não vou. Nossa, falei que nem tio agora, né? Mas de fato mudar seus planos e já ter preguiça, não ter vontade quando você sabe que não vai ter, se você não vai estar sobre esse uso de substâncias quando você for ter a relação Uhum, sexual. uhum. Pergunta: Poppers é maléfico? Sim, a resposta, relaxa, relaxa. Eu acho que para as pessoas entenderem um pouco melhor, entendam que o Poppers é como se fosse um loló, um lança-perfume. Ele é bem parecido. Ele relaxa, o efeito dura, sei lá, segundos, mas relaxa o músculo, altera a circulação sanguínea. Então, de fato, isso vai causar um ganho secundário, né? Eu chamaria de ganho secundário. O problema é que você vai usando por muitas vezes seguidas, porque o efeito é muito rápido. Isso pode gerar um ataque de pânico, ou um ataque cardíaco, uma parada cardíaca, perdão.
Isso vai fazendo com que a pessoa ela perca a consciência quando feito de maneira muito intensa. Eu conheço, ó, tirando assim um pouquinho do tema, mas pessoas que usaram Loló, tem uma amiga que ela não foi, tipo, ela não é LGBT, não foi no momento de sexo, mas ela, tipo, desmaiou, de tanto que ela usou, entende? E o Poppers é bem semelhante. Então, assim, quando você usa muitas vezes seguidas, você pode perder sua consciência, pode ficar travado, e você pode, às vezes, ficar numa cama de hospital, sei lá quanto tempo internado. Existe um caso na minha cidade, em Minas, de um cara que ficou meses desacordado, porque ele, sem querer, tomou um tanto de loló, queimou o corpo dele, assim, por dentro, mas hoje ele passa bem. Só que, gente, é perigoso. Então, sim, é bem maléfico. Apesar de trazer uma sensação de relaxamento rápido e que passa também rápido, é extremamente prejudicial. É verdade. Notei que ultimamente gosto de transar chapado. É um problema? Aqui vem o que a gente estava falando sobre a linha da diversão e doença. Gosto de transar chapado. É um problema? Talvez não seja hoje, mas vai se tornar no futuro se tu continuar. Porque quando você transa chapado, o que que você vai percebendo? Nós já falamos aqui, a maconha traz o quê? Sensação de relaxamento, diminuição da ansiedade, prolonga o orgasmo. Então, nada mais é do que um anestésico geral, né? Então, claro que vai ser relaxante, claro que vai ser gostoso. Além do que, vai te permitir prolongar o orgasmo, aumentar tempo de penetração, que é tudo que a galera da ejaculação precoce quer evitar, né? Então, pode ser, hoje talvez não seja um problema, mas se você continuar no futuro, vai. Acho que essa é a resposta que eu queria te dar. E principalmente quando isso vira um objeto do tipo, meu Deus, eu queria tanto que a gente tivesse chapado agora para poder transar. Sabe, quando Aham. vira esse objeto precioso, esse momento precioso, não é tipo, ah, sei lá, é tão bom quando a gente transa chapado, mas quando isso vira tipo um objeto, sabe? Nossa, a ser alcançado, tipo, quero transar quando a gente tiver chapado porque é mais gostoso. Acho que esse é um rolê que novamente começa a sinalizar alguma coisa, né? Porque é tão bom assim, porque é tão diferente assim. Aí você começa a comparar com o que você faz hoje, aí você pode ajustar talvez algumas coisas, inclusive, né? Você pode pegar a diferença para ajustar, como você faz chapado com não chapado, com sóbrio, né? E talvez você consiga resolver ali sem necessidade de nenhuma substância externa, não é mesmo? É sim. Uhum. Pode ser sinal de ansiedade sexual? Pode. Inclusive, eu tenho vários posts no perfil que falam sobre o como o uso de substância é um sinal de ansiedade sexual, tá? Sim, curto e direto. Quer complementar, Lucas? Exatamente. Não, é isso. Acho que no episódio a gente falou, né? Porque é um sintoma. Eu acho que a ansiedade sexual é um sintoma de uma homofobia e muitas pessoas lidam com ela através do chemsex. Então, se a gente pegar as pessoas que usam chemsex, muitas vezes, 99%, fonte da minha cabeça, tem ansiedade sexual. É, assim, é um comportamento padrão, entendeu? Se a gente for pegar essas pessoas e essas pesquisas internacionais, a gente vai entender que é um padrão ansiedade sexual, né? Ali entre elas. Mas, nossa, eu queria muito que tivesse um aqui no Brasil para entender um pouco da nossa realidade, né? Brasileira. Uhum. Eu tenho até medo de imaginar uma pesquisa aqui no Brasil, viu? Eu fico preocupado com os dados, com as informações. Eu imagino que o nosso cenário seja tão caótico, se não pior, do que em outras partes do mundo. Mas, acho que pra gente terminar esse episódio, Lucas, dicas para uma prática mais segura. Para a pessoa que quer ter o uso de uma substância, vai curtir, eu tenho algumas dicas. Primeira delas, faça com alguém que você confie, sabe? E não é tipo com alguém que você acabou de conhecer no aplicativo, gente, pelo amor de Gaia. Faça isso com alguém que Menor você inteligente. confia.
E que você pensa assim, ó, se eu desmaiar agora, eu vou confiar que essa pessoa vai me socorrer? Se a resposta for não, então não faça com essa pessoa. É simples assim. Segunda dica: não faça substâncias em espaços públicos com muita gente, porque você pode desmaiar, você pode passar mal, isso pode te deixar super vulnerável a experiências de abuso, como já falamos. Então, ter um local que seja seguro, que seja reservado para isso, é fundamental. E isso me leva para o outro ponto. Planeje uma experiência, sabe? Não é do tipo um dia aleatório que você está numa festa sem planejar que você pensou em fazer isso. Não. Quando a gente faz uso de uma substância, às vezes a gente passa horas sob o efeito dela, dependendo da substância que for. Então é importante que você tenha se alimentado bem naquele dia, tenha dormido bem no dia anterior e tenha tempo para poder dormir no dia seguinte. É importante que você faça isso num espaço controlado, sem risco de você cometer alguma coisa. Então, por exemplo, não vai fazer isso na cobertura de um prédio, sabe? Não vai fazer isso quando você estiver sozinho em casa. Cuida desses pontos, porque lembra que a gente está falando de um estado alterado de consciência. Lembra do córtex pré-frontal que vai estar desligadão. Então, cuida para pensar em coisas como se fosse uma criança mesmo, sabe? Tipo, quais são os riscos que esse local pode me apresentar? É isso, gente. Uma pessoa sob estado alterado de consciência é uma criança, tem a capacidade dela reduzida, limitada. Então, cuida com isso, por favor. E acho que talvez o quarto ponto importantíssimo é: busque informações sobre o tipo de substância que você vai experimentar. Existem N substâncias, algumas são muito mais seguras do que outras. Então, ter clareza sobre o tipo de substância, sobre quais são os efeitos que ela pode causar na experiência do corpo, do porquê que isso, né, enfim, como que ela muda o teu organismo, é fundamental e importante também. Porque às vezes na hora começa a bater o negócio e você não sabe exatamente o que está acontecendo, mas se você já tiver pesquisado e tiver se informado antes, você vai ter mais informação para poder saber e entender o próprio organismo e talvez até curtir a experiência de uma forma muito melhor e muito mais agradável. É isso. Quer acrescentar, Lucas? Eu quero. O que eu acrescentaria é para pessoas que têm dificuldade e já estão percebendo que é, não conseguem ter uma relação sem uso de substâncias, que você veja o porquê da sua ansiedade, o porquê da insegurança, tentem reverter através de outros meios, procurem informação, procurem ajuda psicológica, médica, para vocês conseguirem ter um pouco mais de controle e sabedoria sobre o seu corpo. Tentem, se você está tentando se afastar dessa prática, afaste de locais, até mesmo de pessoas que fazem uso recorrente, né, dessa substância, dessa prática que você está acostumado, porque o lugar que a gente está influencia muito nas nossas ações. E para todo mundo que viu e sentiu muito prazer alguma noite em que teve, né, uma relação sobre efeito de uso de substâncias, perceba que você pode conseguir ter esse prazer através de outros meios, porque, como a gente já falou, tudo que você sente é que você está dentro de você, né, basicamente falando. Então, você pode ter sensações de outras maneiras que não seja através de substâncias ilícitas, né? Então, acho que isso que eu acrescentaria. Não, eu só queria acrescentar mais um ponto que é ter coisas de fácil acesso, gente. Tenha lubrificante na mão, tenha camisinha na mão, sabe? Porque facilite tudo. Tem até roupa nova, água junto, tudo, tudo de fácil acesso para não ter que sair, se levantar e se deslocar, porque às vezes é nesse intervalo de tempo que vai então vamos sair mesmo e aí algo acontece. Esse foi um episódio bem educativo mesmo, sem moralismos, mas como um aviso para que a gente possa olhar para esse tema. Sabemos que muitas pessoas praticam chemsex, gostam do chemsex, e eu entendo, eu já disse aqui, entendo realmente,
Mas é importante pensar, acho que o que tu trouxe, Lucas, e uma fala que tu trouxe agora há pouco resume todo o nosso episódio e eu gostaria de fechar com ela, que é a prática do chemsex é uma estratégia que nós utilizamos para lidar com a homofobia internalizada. E é isso. Então, por que precisamos alterar o nosso estado de consciência para poder relaxar e curtir o sexo? O que que acontece no nosso estado normal de consciência, sabe? Ansiedade, angústia, medos, traumas, preocupações, inseguranças. E tudo isso aparece na hora H. Então, cuide-se, previna-se, busque informação e compartilhe esse episódio que agora eu falei no início e vou falar de novo. Agora talvez você acredite quando eu te falei que você ia querer compartilhar com seus amigos. Então compartilha com a galera. E eu tô tão feliz que a gente tá de volta. É muito bom marcar com você. Tem que ver ficar louco comigo, é incrível. É louco. Ai, gente, medo. Aqueles que contradizem o episódio inteiro, né? Ai, é isso então. Ficamos por aqui hoje. Ficamos por aqui, agradecemos todo mundo que está ouvindo e compartilhem, que faz muito bem pra gente, viu? E como que as pessoas nos encontram nas redes sociais e compartilham afinal, Lucas? Underline Lucas De Vito no Instagram e no TikTok. E vocês podem me encontrar como @meupsiagay sem acento no Instagram, no TikTok e agora no Twitter. Não tem nenhum post ainda, mas eu já tô Eu lá. tenho, mas eu É isso. falo coisas bestas, não tem conteúdo lá não. Se quem for me seguir já sabe que não tem conteúdo lá, é só baixar. Eu tô pensando em como que eu vou lidar com o Twitter. Se eu vou postar palhaçada, se eu posto nudes, louca. Se vai ser Vai do conteúdo, não Nudes dar sei certo. ainda. Do Nudes dá certo. Será? Não sei Eu não. acho. O OnlyFans Eu vem, acho hein, que eu vou galera? com Tô conteúdo sentindo. que Então é isso. Então É é isso. isso. Um Beijos. beijinho pra você que nos ouviu até aqui e até a próxima. Tchau. Tchau.